Olá pessoal, aqui é o professor Hugo, professor da disciplina de Física 1. Então a gente vai começar essa nossa aula 1 sobre a unidade 3, que trata das leis de Newton, onde a gente vai fazer alguns exercícios e aplicações a respeito desse conteúdo. Então nosso primeiro exercício, um objeto de 5 kg, esse em vermelho aqui, sofre a ação de 4 forças conforme o diagrama. Então eu tenho F1, 6 newtons para a direita, F2, 2 newtons para a esquerda, F3, 7 newtons para baixo e F4, 4 newtons para cima. Vamos determinar o módulo, a direção e sentido da força resultante da ação dessas 4 e a aceleração que o bloco adquire em função dessa força resultante. Então, se a gente tem forças atuando na horizontal e na vertical, a gente precisa primeiro determinar a resultante horizontal e vertical, depois analisar a situação. Então, vamos primeiro na horizontal. Na horizontal, a gente tem F1 e F2. Então, a força resultante, vamos fazer a maior subtraída da menor. Então, F1 menos F2. Portanto, a força resultante, F1, 6 N, F2, 2 newtons. Então, a força resultante na horizontal é de 4 newtons. Vamos fazer o mesmo na vertical. A força resultante vai ser a maior F3 e a menor F4. Então, F3 menos F4, portanto, força resultante 7 menos 4, a força resultante é igual a 3 newtons. Então vejam só, eu tenho uma força resultante na horizontal de 4 newtons para a direita, 4 newtons para a direita e de 3 newtons para baixo. 3 newtons para baixo. Então 4 newtons para a direita, 3 newtons para baixo, nos indica uma força resultante total dessa maneira. Ao analisar essa figura, pela trigonometria, a gente vê que a gente consegue calcular essa força resultante total aplicando o teorema de Pitágoras, onde a força resultante total nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo. Então a gente sabe que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Força resultante total ao quadrado é 16 mais 9. Força resultante total ao quadrado é igual a 25. Para eu eliminar o ao quadrado aqui, passo raiz quadrada dos dois lados. Portanto, a minha força resultante total é igual a 5 newtons, que é a raiz de 25. Então, a gente já tem o módulo. 5, a grandeza. Se é força, a unidade é um newton. Pois bem, para a gente caracterizar a direção e sentido, para ele ficar totalmente caracterizado, a gente vai precisar desse ângulo θ aqui. Para a gente determinar o θ, vejam só, θ é igual a tangente a menos 1, conceito de tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Então, no θ, quem é o cateto oposto? É esse lado aqui, ó, que vale 3 newtons. Tangente a menos 1 de 3 e cateto adjacente, que é o 4. Então, o θ, realizando o cálculo na calculadora de vocês, lembrando de colocar a calculadora em graus, tangente a menos 1, o arco cuja tangente é 3/4, ou 0,75, o ângulo vai ser igual a 36,87 graus. Então, vejam só. Agora a gente pode caracterizar direção e sentido. Direção. Eu vou colocar na horizontal. E sentido. Se a força está para lá, então é da esquerda para a direita, formando um ângulo de 36,87 graus com a horizontal. Então, vou colocar esquerda para
direita com ângulo de, o ângulo que a gente calculou, 36,87 graus com a horizontal. Agora sim, a gente tem a grandeza totalmente caracterizada. E qual a aceleração que o bloco adquire? A gente aplica a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental. Força é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante, 5 newtons. Massa informada do bloco, 5 quilos, vezes a aceleração. Logo, portanto, a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado, que é a resposta, né, referente à aceleração. Vamos agora ao número 2. Foi nos dado um gráfico de força por aceleração e pede para que a gente calcule a massa de cada um dos elementos. Então vejam só, a gente vai calcular a massa e fazer algumas considerações. Vejam só, para o elemento 1, para calcular a massa em função de força e aceleração, segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Vejam só, que indica força é igual a massa vezes aceleração. Se eu quero determinar a massa, isolando massa nessa equação, massa é igual a força dividido pela aceleração. Então, vamos fazer isso para cada um dos elementos. Para o elemento 1, vamos chamar de massa 1. Vai ser a força para o 1, vejam só, 30 newtons, dividido pela aceleração que ele adquiriu. Então, a massa 1 é igual a 30 quilos. Fazer o mesmo para o 2. A massa do 2 é igual à força que ele aplicada, 20 newtons, dividido pela aceleração que ele adquire, 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa 2 é igual a 6,66 quilos. E, por fim, a massa 3, força que o elemento 3, que é aplicada ao elemento 3, 10 newtons, dividido pela aceleração que ele adquire, 5. Então, a massa 3 é igual a 2 quilos. De posse desses valores, a gente pode verificar o quê? Que a massa é diretamente relacionada, né, à aceleração que o corpo adquire. Vejam só, a massa é a medida da inércia do corpo. Eu apliquei uma força de 30 newtons e consegui com que o objeto acelerasse a 1 metro por segundo ao quadrado só. O que isso quer dizer? Que ele é um objeto mais pesado. Precisei de uma força maior, uma força grande, para conseguir somente 1 metro por segundo ao quadrado. Vejam só os outros. Com forças menores, 20 newtons, eu consegui 3 metros por segundo ao quadrado. E o último aqui, vamos dizer o mais leve, com apenas 10 newtons de força, ele conseguiu 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, ele é o mais leve, acelerou mais. O mais pesado, acelerou menos. Tá ok? Então essa é a ideia do exercício número 2. Por fim, número 3. Um móvel, né, no caso de 3 kg, é acelerado. É aplicado uma força, então ele vai acelerar. Quando sua velocidade era de 5 metros por segundo até 20, no intervalo de tempo de 1 a 7 segundos. Durante a aceleração, qual foi a força resultante sobre esse objeto? De quanto de força foi aplicado para que ele acelerasse? A velocidade passasse de 5 para 20. Então, vejam só. Pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. A massa eu tenho, a aceleração não tenho. Eu tenho só variação de velocidade e variação de tempo. Aí da cinemática, o que a gente sabe? Que a aceleração é variação da velocidade, variação no tempo. O que é isso? Velocidade final menos velocidade inicial
tempo final menos o tempo inicial. Substituindo os valores que a gente tem, 25, 20 menos 5, tempo, 7 menos 1. 7 menos 1, ou seja, 15 por 6. Logo, a aceleração que o corpo adquire para que ele passe de 5 a 20 entre 1 e 7 segundos vai ser de 15 por 6, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Se eu tenho aceleração e tenho a massa, eu sei quanto de força foi aplicado. Então, a força aplicada é massa vezes aceleração, força, a massa, 3, aceleração 2,5. Logo, portanto, a força aplicada nessa situação foi de 7,5 newtons. Tá ok? Muito obrigado.